Em fevereiro de 2009, a polícia foi chamada para um bairro no canto sudoeste de Albuquerque, no Novo México, perto da rua 118. Lá, um cachorro descobriu um osso humano que viria a ser o primeiro de muitos. A força-tarefa da polícia identificou 11 ossadas de mulheres assassinadas entre 2003 e 2005. Uma delas estava grávida. Vários suspeitos foram investigados, milhares de denúncias foram recebidas e outras vítimas em potencial foram ligadas ao caso. Todas elas tiveram histórias de vida tragicamente semelhantes, além de compartilhar o mesmo ambiente, uma região no centro da cidade de Albuquerque conhecida por todos como a Zona de Guerra. Essas mulheres também compartilhavam de um mesmo assassino, que aparentemente não deixou rastros na cena do crime. Na primeira década após a descoberta desta vasta cena de crime, os investigadores do Departamento de Polícia de Albuquerque, do Departamento do Xerife do Condado de Bernalillo e o FBI trabalharam para identificar este serial killer desconhecido. Juntas, essas agências de aplicação da lei juntaram forças para tentar identificar o indivíduo por trás dessas mortes, que eles apelidaram de homicídios da Rua 118. Sejam bem-vindos ao canal Arquivista e esta é a terceira parte da história sobre o colecionador de ossos de Wes Mesa. Para que você tenha um maior entendimento sobre a continuação deste caso, aconselho que veja antes os 2 primeiros vídeos da série, onde traço de forma mais detalhada todos os acontecimentos. Neste vídeo, o foco será o trabalho da polícia em tentar resolver os crimes e identificar o assassino. Embora a polícia tenha conseguido identificar rapidamente as vítimas, não se sabe o quão preparados eles estavam para um crime desta magnitude. Afinal, as vítimas eram predominantemente mulheres que haviam sido dadas como desaparecidas anos antes, mas muito pouco esforço foi feito para encontrá-las na época. Neste ponto, a polícia praticamente não tinha evidência de quem seria o autor, porque as vítimas foram encontradas sem roupas ou joias, e a única grande exceção parecia ser os sacos plásticos em que algumas das vítimas foram enterradas. Além disso, os investigadores não foram capazes de determinar a causa da morte de nenhuma delas, devido aos corpos terem sido enterrados por tanto tempo no deserto do Novo México. Simplesmente não havia tecido deixado em seus restos mortais para testar, mas o estado dos restos mortais deixaria suas próprias implicações. Nos relatórios da autópsia, o médico legista concluiu o seguinte: alguns atos de violência, como o estrangulamento ou sufocamento, podem não deixar nenhum ferimento detectável e não podem ser descartados por esta investigação. Devido à esmagadora falta de evidências, a polícia estava simplesmente perdida. No entanto, nos primeiros dias da investigação, o nome de um suspeito subiu ao topo da maioria dos relatórios e continuaria a ser mencionado com mais frequência do que os outros. Fred Reynolds era um nativo de Albuquerque que cresceu na região, voltando para lá na idade adulta depois de morar na área da Baía da Califórnia por um tempo. Ele lutava contra o vício em drogas e álcool. Surpreendentemente, Fred entrou nessa história como uma pessoa de interesse vários meses após sua morte. Ele morreu de causas naturais, um mês antes de os corpos serem encontrados, mas parecia ter um interesse nas vítimas. Deixe-me explicar. Reynolds estava envolvido na indústria do sexo por vários anos, trabalhando principalmente como cafetão na região de Albuquerque. Ele também possuía e operava uma empresa própria, a Heavy Mercy Corps. Inclusive, foi preso pela polícia de Albuquerque em várias ocasiões por crimes relacionados à prostituição, em 1998 e em 2001. Acredita-se que Fred tenha tido conexão pessoal com alguma das vítimas assassinadas, incluindo Doreen Marques e Victoria Chaves, além de Victoria Reed, cuja história ainda não explorei nos vídeos anteriores, mas que desapareceu em junho de 2006 e pode ter sido ligada à mesma onda de crimes.
Além de ter conexões com essas 3 mulheres desaparecidas ou assassinadas, Reynolds tinha fotos nuas de pelo menos uma delas, que teoricamente fazia parte de seu marketing online para o serviço de acompanhantes que operava. No momento de sua morte, em janeiro de 2009, a polícia encontrou outras fotos de profissionais do sexo desaparecidas em sua casa, mas nunca foi divulgado quem exatamente eram essas mulheres, ou se eram algumas das mulheres que foram identificadas ao longo dos próximos meses. A polícia também descobriu que, nos meses anteriores à sua morte, em outubro de 2008, Fred havia feito investigações sobre essas mulheres desaparecidas. Ele estava tentando rastreá-las por meio de amigos ou familiares, mas, de acordo com essas pessoas, o homem não parecia irritado, mas sim preocupado com o bem-estar delas. De acordo com Lori Gallegos, amiga de Dory Marques, que falou a um jornal local, ele disse que era um ex-viciado em heroína, e essa era a razão pela qual ele queria ajudar as mulheres que trabalhavam para ele. Ele queria que elas tivessem uma vida melhor. Outros amigos e familiares que falaram ou conheceram Fred Reynolds disseram que ele era uma presença útil na vida dessas mulheres e que provavelmente ele não foi a pessoa que as matou. Na verdade, parecia mesmo que Reynolds estava tentando usar seu pouco tempo restante de vida nesse planeta para encontrar essas mulheres, já que ninguém parecia mais estar se esforçando para fazê-lo na época. Apesar de ser um nome cogitado com bastante frequência nos primeiros dias de investigação do caso, Fred foi rapidamente inocentado como suspeito, e não se acredita que ele tenha se envolvido nos crimes. Os detetives continuaram investigando outras áreas do país, em um esforço para ver se existiam outros crimes semelhantes operando nos Estados Unidos. Como mencionei no último vídeo, os policiais investigaram os estados vizinhos do Texas e do Arizona, e até procuraram em Wisconsin, onde um assassino conhecido como o Estrangulador do Lado Norte vinha aterrorizando profissionais do sexo há mais de 2 décadas. Mas nada de relevante foi encontrado. A investigação continuou entrando em contato com outras agências de aplicação da lei, na esperança de ampliar seu escopo e obter o máximo de conhecimento possível. Por um tempo, os policiais consideraram brevemente que o assassino poderia ter sido alguém que viajava todo ano para Albuquerque, para a famosa feira estadual, que acontece até hoje todo mês de setembro. Mas isso não parecia se encaixar na linha do tempo, já que muitas vítimas haviam desaparecido em outros períodos do ano e parecia não ter um padrão firme que se encaixasse. Posso supor que essa teoria foi abandonada, mas a polícia não confirmou isso publicamente. Na ausência de evidências, os oficiais tiveram que confiar em rumores, muitos rumores, que proliferaram os arquivos de muitas dessas mulheres desaparecidas e assassinadas. Alguns desses rumores são histórias que já discuti nos vídeos anteriores desta série. À medida que a investigação continuava, a polícia começou a aprender mais sobre a cena do crime, onde essas mulheres foram enterradas. Esta vasta planície de terra que formava a borda não oficial do sudoeste de Albuquerque. Para ajudá-los nessa busca, eles recorreram a imagens de satélite que foram tiradas dessa região ao longo dos anos, desde o início dos anos 2000. Com essas imagens em mãos, os detetives puderam rastrear a região específica do terreno em que os corpos foram enterrados e ver como, ao longo dos anos, um indivíduo fazia repetidas viagens até lá, bem antes de o terreno ao redor se tornar um grande e extenso conjunto habitacional, quando era apenas uma área desolada, com nada além de areia, rocha vermelha e ervas daninhas. Olhando para essas imagens, os investigadores puderam ver que a região estava praticamente intocada e onde os corpos foram enterrados, não. Em janeiro de 2004, havia marcas de pneus que levavam a uma estrada próxima. Especificamente, essa pessoa criou um pequeno caminho particular para o local onde os corpos foram enterrados, que ficava a algumas centenas de metros de qualquer estrada principal. Essas imagens de satélite mostram que em março de 2004 as marcas de pneus ainda eram visíveis. Isso aludia ao fato de que o assassino tinha voltado várias vezes para enterrar mais de suas vítimas. Essa informação pôde ser rastreada ao longo de um período de anos, até a empresa KB Homes comprar o terreno e iniciar o planejamento de um conjunto habitacional em 2006. Nesse ponto, o lugar deixou de ser um depósito para este assassino, pois ele corria o risco de ser exposto. Talvez ele tenha encontrado outro local para enterrar suas vítimas. Até então, porém,
Esse assassino vinha fazendo repetidas viagens a essa área em West Mesa. Nessas imagens de satélite, que você podia ver no Google Maps até recentemente, é possível distinguir o solo recém-cavado da sujeira ao seu redor, indicando onde exatamente o assassino enterrou as mulheres. Você também pode ver as marcas de pneus que levam a uma estrada próxima a este local, o que apontou os investigadores na direção de um grande suspeito. Veja bem, essas marcas de pneus pareciam seguir em direção a uma casa móvel, não muito longe de lá, a menos de 3 quilômetros de onde as 11 vítimas de West Mesa foram enterradas. Um homem morava lá, que até hoje continua sendo um dos principais suspeitos neste caso. Lourenço Montoya era um homem que morava em West Mesa. Ele trabalhava em uma gráfica local e morava sozinho em um trailer, não muito longe da cena do crime que conhecemos. A polícia foi até este mesmo trailer para investigar outra cena de crime. Em dezembro de 2006, uma mulher chamada Sherika Hill começou a se corresponder online com Lourenço Montoya, de 39 anos na época. Sherika era profissional do sexo em Albuquerque, que fazia a maioria de suas consultas online. Ela combinou de se encontrar com Montoya em seu trailer nas primeiras horas da manhã do dia 17 de dezembro de 2006. Antes de partir, porém, ela fez questão de entrar em contato com seu namorado e cafetão, Frederick Williams, que a levou até a casa móvel de Montoya na periferia da cidade. Os dois estacionaram na rua. Frederick ficou esperando enquanto Sherika ia atender o seu cliente. Mais de uma hora se passou e parecia não haver sinal de Sherika. Então, Frederick se aproximou da casa móvel de Lourenço Montoya para ver o que estava acontecendo. E é aqui que a história começa a variar. A exata série de eventos é contestada até hoje, mas o que se sabe é que Frederick encontrou Sherika morta. Na verdade, parece que, ao se aproximar da casa móvel, ele flagrou Montoya carregando o corpo de Sherika para o porta-malas de seu carro. Os homens discutiram, entraram em uma luta corporal e Frederick atirou em Lourenço a queima-roupa. Ele morreu quase que imediatamente. A polícia chegou ao trailer no início da manhã do domingo, após um telefonema anônimo, e descobriu a terrível cena. Não apenas Lourenço Montoya foi morto pelas mãos de Frederick Williams, mas uma mulher também estava morta. Segundo o médico legista, os dois tiveram relação sexual e depois Montoya estrangulou a mulher com suas próprias mãos. Sherika foi amarrada pelos tornozelos, joelhos e pulsos com uma fita adesiva e cordão, depois enrolada em uma lona preta. Na época, quase imediatamente, a polícia suspeitou que este não era o primeiro assassinato de Lourenço Montoya, já que parecia que seu processo de descarte do corpo era muito metódico. Em uma hora, a mulher que ele convidou para entrar em seu trailer estava morta e ele já planejava se livrar de seus restos mortais. Após este incidente, a polícia continuou mergulhando na história de vida de Lourenço Montoya e descobriram muita coisa. Para começar, ele teve inúmeras prisões por delitos relacionados à prostituição. Em 1998, Montoya foi preso por um detetive infiltrado na zona de guerra. Parecendo não ter aprendido a lição, no ano seguinte, 1999, ele foi flagrado por um policial tentando estrangular uma profissional do sexo na mesma área, perto do Aeroporto Internacional de Albuquerque. Descobriu-se que Lourenço tinha apenas $2 em sua carteira na época, levando a polícia a acreditar que ele nunca teve a intenção de pagar os trabalhos da mulher e pode ter até planejado matá-la com antecedência. Posteriormente, ele foi acusado de vários crimes, incluindo estupro e sequestro, mas essas acusações foram retiradas porque as mulheres não queriam se envolver em nenhum processo criminal. Em 2003, Lourenço Montoya foi preso mais uma vez ao contratar uma prostituta. Ele estava sendo observado pela polícia, que o abordou antes que algo pior acontecesse. Novamente, os policiais verificaram que ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o programa. Esta foi a última vez que Montoya foi visto pela polícia, até sua morte em 2006. Além desses crimes, Lourenço tinha uma história pessoal sórdida, que incluía inúmeros incidentes de violência doméstica. Ele foi preso mais de uma vez por agressão agravada em 1986, acusações essas que mais tarde foram retiradas. Ele também foi preso por violência doméstica em 1994. Neste caso, Lourenço se declarou culpado, mas recebeu apenas uma advertência. Uma de suas ex-namoradas alega que Montoya a espancou várias vezes e fez pior. Segundo ela,
ele praticava coisas nojentas e aparentemente ameaçou matá-la e enterrá-la, o que chamou a atenção dos investigadores anos depois. Até a sua morte, a polícia suspeitava que ele havia se envolvido em outros crimes, mas não o conectou aos desaparecimentos desenfreados de trabalhadoras do sexo que se prolongou por quase 3 anos, e nem mesmo o ligou imediatamente às descobertas em West Mesa, mesmo ele sendo um suspeito mais provável desses crimes, principalmente pelo fato de os desaparecimentos terem acabado após sua morte. De toda forma, os detetives não conseguiram conectá-lo de forma irrefutável às vítimas do colecionador de ossos. Porém, a polícia de Albuquerque divulgou para a imprensa uma gravação de vídeo intrigante. O material teria sido encontrado no trailer de Montoya. As imagens não mostram muita coisa, mas o áudio é o ponto crucial. Nesse trecho que consegui, e que teria sido gravado momentos depois que ele terminou de fazer sexo com a prostituta, vemos que a câmera está apontada para a parede do trailer de Montoya. Ao fundo, você pode ouvir o que parece ser ele puxando um rolo de fita adesiva e, em seguida, ajeitando o que seria um saco de lixo. Escute. Até o momento, não está confirmado se Lourenço Montoya esteve envolvido nos assassinatos de West Mesa, mas os investigadores acreditam que ele tinha o motivo e a oportunidade. As imagens de satélite da cena do crime, tiradas ao longo de anos, parecem mostrar um caminho claro, ligando o cemitério de West Mesa à casa móvel de Montoya. No entanto, os investigadores o examinaram por anos e não conseguiram encontrar nada que o ligasse às vítimas de West Mesa. Eles também não conseguiram encontrar nenhuma evidência física ligando ao crime, como o DNA de uma das 11 vítimas no seu trailer. É claro, até hoje, Lourenço Montoya continua sendo um dos suspeitos mais prováveis desse crime, mas ele é apenas isso, um suspeito. Nada definitivo foi encontrado. A polícia continua acreditando que ele cometeu outros crimes, mesmo que não seja o colecionador de ossos de West Mesa. Aproximadamente 1 ano e meio depois que os corpos das 11 vítimas de West Mesa foram encontrados, várias agências policiais realizaram uma batida em uma casa localizada em Joplin, no Missouri. Esta casa pertencia a um homem chamado Ron Irving. O envolvimento do FBI e da polícia de Albuquerque levou muitos na mídia a acreditar que essa abordagem estava de alguma forma ligada à investigação de West Mesa. As autoridades permaneceram em silêncio por muito tempo, mas afirmaram que recolheram um trailer inteiro, cheio de evidências, que incluíam milhares de fotos. Mais tarde, naquele ano, em dezembro de 2010, a polícia de Albuquerque divulgou 7 fotografias diferentes que mostravam 8 mulheres. As fotos variavam do bizarro ao quase horripilante, com apenas uma dessas fotos mostrando os rostos das mulheres olhando para a câmera. Nas outras fotos, as mulheres, a maioria latina, parecia alheia à foto sendo tirada. Honestamente, algumas dessas fotografias são enervantes, apesar de não mostrarem nenhuma nudez ou sangue. Em pelo menos algumas dessas fotos, elas parecem mortas, ou pelo menos inconscientes. No entanto, essas imagens são um tanto perturbadoras. A polícia divulgou essas imagens aos meios de comunicação, afirmando que estavam procurando as mulheres envolvidas e temiam que pudessem estar em perigo. Quanto a Ron Irving, ele era dono de alguns negócios locais e um estúdio fotográfico em Joplin, mas caiu no radar dos investigadores quando souberam que ele fazia viagens regulares para Albuquerque desde a década de 1990. Segundo Irving, ele achou o Novo México um cenário perfeito para suas fotografias, que era uma de suas grandes paixões na vida. Então, ele começou a fazer viagens regulares para lá, normalmente por volta da época da feira estadual, para fotografar a região e as pessoas que ali viviam. Acredita-se que foi nessa época que as fotos bizarras foram tiradas. Mas, como eu disse,
Essas fotos não eram obscenas, de aparência violenta ou algo assim. Elas eram apenas um pouco bizarras. Quando a polícia começou a investigar Ron Irvin, eles foram capazes de vinculá-lo a datas e períodos específicos que se correlacionavam com o desaparecimento de algumas das mulheres assassinadas. Eles também descobriram que Irvin continuou fazendo viagens regulares para Albuquerque até setembro de 2006, que é mais ou menos a época em que as profissionais do sexo de Albuquerque pararam de desaparecer. No entanto, acredita-se que isso não passe de uma coincidência. Ron Irvin permaneceu no radar da polícia de Albuquerque por cerca de 1 ano, mas durante esse tempo eles não encontraram absolutamente nenhuma evidência ligando-o aos crimes ou conexão entre ele e qualquer uma das vítimas. Em 2011, ele foi oficialmente removido da lista de suspeitos e a polícia não detalhou realmente como ou por que começaram a suspeitar dele. No final, descobriu-se que as fotos encontradas na coleção de Irvin eram falsas e não tinha nenhuma relação com qualquer crime. 2 das mulheres das fotos foram identificadas e encontradas. Ambas estavam seguras e bem. Nos anos seguintes, todas foram encontradas e acredita-se que nenhuma delas esteja ligada aos assassinatos de West Mesa, nem mesmo Ron Irvin, que apenas gostava de tirar fotos bizarras de mulheres. Ele disse que falou desde o início para a polícia, mas nenhum oficial quis acreditar nele. Neste ponto da história, vários anos se passaram desde que os corpos de 11 mulheres foram encontrados em West Mesa, e a mídia concentrou sua atenção em apenas alguns suspeitos, principalmente Fred Reynolds, Lourenço Montoya e Ron Irvin. Desses 3, apenas Lourenço Montoya permaneceu como um suspeito viável, mas ele havia morrido quase uma década antes, e quase todas as investigações foram arquivadas por esse motivo. Simplificando, muito tempo se passou, e havia muito pouco que os investigadores pudessem aprender sobre ele que já não soubessem. Mesmo os testes de DNA mais modernos falharam em estabelecer qualquer ligação entre ele e as 11 vítimas de West Mesa. Mas, apenas alguns anos atrás, outro suspeito surgiria, que, juntamente com Lourenço Montoya, continua sendo um dos candidatos mais prováveis até hoje de ser o colecionador de ossos de West Mesa. Joseph Blair apareceu no radar dos investigadores poucos dias depois que os primeiros corpos foram encontrados em West Mesa, quando sua esposa ligou para a polícia. Ela disse que Blair, nativo de Albuquerque e na casa dos 50 anos de idade, costumava despejar lixo no mesmo local em que os 11 corpos foram encontrados e também mantinha algum tipo de contato com várias profissionais do sexo da região. Por quem, ela disse à polícia, Blair nutria um ódio profundo devido às suas raízes religiosas. Esta ligação pareceu fazer sentido para os investigadores, que mais tarde encontraram uma etiqueta de identificação em uma planta específica, que estava enterrada no poço, a cerca de 2,5 metros de profundidade, junto com uma das vítimas, o que dificilmente seria uma coincidência. A polícia conseguiu rastrear a etiqueta de identificação até um viveiro local e descobriu que Joseph Blair era dono e administrador de uma empresa de paisagismo em Albuquerque, além de ser um cliente regular que havia comprado plantas semelhantes no passado. Esses 2 detalhes, o telefonema de sua ex-esposa e a etiqueta de identificação encontrada enterrada com os corpos, imediatamente colocaram Joseph Blair na lista de suspeitos. Mas quem era ele exatamente? Bem, Blair era um homem que tinha uma longa história com a polícia. Alguns artigos que encontrei especulam que ele teve mais de 100 desentendimentos com a polícia ao longo de sua vida, desde a década de 70, quando era adolescente. No início dos anos 80, ele foi preso sob acusações de roubo, mais especificamente de peças íntimas femininas. Posteriormente, ele se declarou culpado desses crimes e foi condenado a uma curta pena em liberdade condicional, sob a condição de que passasse por avaliações de saúde mental. Apenas alguns anos depois, Joseph Blair foi preso de novo por expor suas partes íntimas em público para várias mulheres e crianças. Isso o levou à prisão por alguns anos, mas foi apenas uma pequena faceta de sua perversão. Veja bem, ao contrário do que foi dito por sua esposa, ao longo de sua vida, Joseph se tornou um cliente frequente de profissionais do sexo na região, especialmente as que trabalhavam na zona de guerra. Além de ser apenas um lascivo ladrão de calcinhas com a juventude problemática,
Joseph Blair se tornou um incômodo contínuo para muitos até a idade adulta. No início dos anos 2000, ele se expôs mais uma vez a uma mulher que passava pelo seu carro, que informou a polícia. Quando os policiais chegaram lá, encontraram fita isolante e sacos de lixo. Blair também tinha uma história pessoal obscura, já que ambas as ex-esposas alegam que ele era violento e cruel com elas, e os registros criminais parecem confirmar isso. Em 1997, Blair foi acusado de agressão e, em 2008, acusado de agressão agravada e infligir grandes danos corporais a um membro da família com arma mortal. Ambas as ex-esposas afirmam que ele também saía regularmente de casa à noite sob o pretexto de trabalhar, mas ela sabia que não era o caso. Ele provavelmente estava visitando profissionais do sexo ou coisa pior. Também vale a pena mencionar que ambas as ex-esposas de Blair contaram à polícia que ele tinha o hábito de colecionar lembranças de profissionais do sexo e outras mulheres. Eram principalmente roupas íntimas ou joias que sua esposa encontrava em casa. Sua filha até encontrou vários pares de roupas íntimas femininas do lado de fora de seu galpão. Não se sabe como Blair conseguiu muitos desses itens, mas é possível que pelo menos alguns tenham vindo das vítimas de West Mesa. Bem, após sua prisão em 2008, ele foi forçado a apresentar DNA às autoridades. E este DNA mostrou uma correspondência positiva para pelo menos um crime e uma correspondência potencial para vários outros. Acontece que Blair havia abusado sexualmente de várias adolescentes em uma série de invasões de casas brutais e violentas, que deixaram os moradores da região aterrorizados por anos. Seu DNA o ligou a um caso de estupro de 1988. Mais tarde, ele foi acusado de uma série de sequestros e agressões sexuais, o que lhe rendeu uma sentença de 90 anos de prisão em 2015. O seu DNA também o ligou a um assassinato ocorrido em 1985 de uma trabalhadora do sexo de Albuquerque, chamada Jennifer Lynn Shear. Mas, até o momento, nenhuma acusação foi feita neste caso. A investigação continuou pesquisando sobre sua vida nos anos seguintes. Ele não apenas morava na região e tinha um histórico de violência, mas também tinha uma conexão com a área em que as mulheres foram enterradas. Até hoje, ele continua sendo um dos dois principais suspeitos, juntamente com Lourenço Montoya, e acredita-se que a polícia simplesmente não tenha provas suficientes para acusá-lo de qualquer um dos crimes. Felizmente, porém, eles não precisam, porque é quase certo de que Joseph Blair morrerá na prisão. Além das 11 vítimas de West Mesa, cujas histórias contei nos 2 primeiros vídeos desta série, acredita-se que o assassino possa ter atacado outras trabalhadoras do sexo na área de Albuquerque e enterrado em áreas diferentes. Em ordem cronológica, elas são Darlene Trujillo, Anna Vigil, Felipa Gonzalez, Nina Harron, Chantal Weitz, Leah Peebles, Vanessa Reed. Todas essas mulheres desapareceram no mesmo período que as outras 11 vítimas, e todas tinham ligação com os mesmos personagens desagradáveis, os cafetões e traficantes de drogas que operavam na zona de guerra. Todas essas mulheres também foram incluídas na lista da detetive Ida Lopes em meados dos anos 2000, e a polícia continua acreditando que elas podem ter sido alvo do mesmo indivíduo que assassinou as outras mulheres. Elas podem simplesmente ter sido enterradas em outro cemitério e ainda não foram encontradas, mesmo anos depois. Desde o início desta investigação, vários homens foram suspeitos de envolvimento, mas também sabemos que as investigações focaram em outros criminosos conhecidos e ainda não se sabe o quanto eles foram examinados pela polícia. Por exemplo, Scott Lee Kimball, um serial killer do Colorado que assassinou 4 mulheres entre janeiro de 2003 e agosto de 2004. Robert Howie Bruce, também conhecido como The Ether Man, é outro desses criminosos conhecidos que se especula estar envolvido nos crimes de West Mesa. Mais tarde, ele confessou dezenas de agressões sexuais entre 1985 e 2007. Existe um outro criminoso desconhecido, cuja notoriedade é quase igual ao do colecionador de ossos de West Mesa, o nome com o qual vocês estão familiarizados: o assassino em série de Long Island.
Acredita-se que ele tenha assassinado várias trabalhadoras do sexo e depois abandonado seus corpos. As vítimas deste serial killer se encaixam no mesmo perfil da nossa história. Eram mulheres jovens com histórico de trabalho sexual e problemas com drogas. Todas elas desapareceram em um período de tempo que se relacionaria com a mudança do colecionador de ossos para o leste. Pessoalmente, porém, acho que é improvável que o assassino em série de Long Island seja o colecionador de ossos de West Mesa. Acredito que a única semelhança entre eles é a escolha do perfil de vítimas, já que ambos os assassinos visavam os menos afortunados e ambos atacavam mulheres que o resto do mundo fazia o possível para ignorar, viciadas em drogas, profissionais do sexo, em geral, mulheres que estavam desesperadas e que o resto do mundo fingia que não existiam. Isso é exatamente o que todas essas mulheres eram, e acho isso não apenas deprimente, mas terrivelmente irritante. Afinal, não deveria surpreender ninguém que dois assassinos em série tivessem como alvo essas mulheres ao mesmo tempo, porque a história nos mostrou isso, repetidamente, que elas são as vítimas perfeitas. A polícia não liga, o público não liga, a mídia não liga, ninguém liga. Portanto, os serial killers continuam a atacar essas mulheres porque podem. E nenhum de nós pode fazer nada para detê-los, pelo menos não até revisarmos a maneira como vemos o trabalho sexual e o uso de drogas e realmente tentarmos fazer algo a respeito. Até então, essas mulheres continuarão a viver à margem da sociedade e continuarão a ser ignoradas, pois homens como o assassino em série de Long Island, Lourenço Montoya, Joseph Blair e o colecionador de ossos de West Mesa as vitimizam repetidamente. Todo mês de fevereiro, outro ano se passa para os entes queridos das vítimas de West Mesa. Eles continuam a homenagear a data em que o primeiro corpo foi encontrado, 9 de fevereiro. E ano que vem, 15 anos já terão se passado, com esses familiares recebendo apenas o silêncio como resposta. Infelizmente, alguns desses entes queridos não estão mais entre nós, tendo falecido ao longo dos anos, desde que suas irmãs, filhas, primas e amigas desapareceram. Outros, como os filhos das vítimas, tiveram que crescer sem suas mães. Alguns agora têm os próprios filhos, que só ouvirão histórias de suas avós e nunca terão a chance realmente de conhecê-las. Christine Ross, a mulher que acidentalmente descobriu os corpos com a ajuda do seu cachorro Ruka, se mudou para o Arizona. Ruka, que na época era um filhote, hoje é um cachorro idoso, enrugado pela idade e parcialmente cego. Muita coisa mudou desde que os 11 corpos foram encontrados em West Mesa. Albuquerque, para começar, mudou muito desde o início dos anos 2000, quando todas essas vítimas desapareceram. A zona de guerra agora é conhecida como Distrito Internacional, apesar de ainda ser o maior foco de crime de Albuquerque. A polícia da área agora está mais disposta a arriscar o pescoço pelas trabalhadoras do sexo locais, investigando alegações de estupro e agressão que anteriormente teriam ignorado. Ida Lopes, a detetive que originalmente conectou todas essas mulheres quando elas eram apenas trabalhadoras do sexo desaparecidas, se aposentou do Departamento de Polícia de Albuquerque em 2014, após uma longa carreira, mas ela não aguentou ficar muito tempo longe, voltando um ano depois para ajudar na investigação das suas meninas e continua empenhada em descobrir quem as matou. A Street Safe New Mexico é uma organização que surgiu em 2012, criada por Christine Barber, uma mulher de Albuquerque que esperava fazer algo de bom depois de saber desses assassinatos. Seu projeto é uma organização que tem vários programas criados para as profissionais do sexo, com ajudas psicológicas, acompanhamento sexual, entre outros. Por fim, espero trazer uma atualização desse caso no futuro próximo, mas até lá, as histórias de Jamie Barella, Mônica Candelária, Victoria Chaves, Virginia Cloven, Silânia Edward, Cinnamon Welks, Doreen Marques, Julie Nieto, Verônica Romero, Evelyn Salazar e Michele Valdez permanecem sem solução.